Olá, muito boa noite! Está começando mais um painel regional e hoje temos dois convidados especiais, dois Fábios. Aqui ao meu lado, primeiro o Fábio Vanderlei. Ele que é formado em propaganda e marketing com ênfase em criação pela Facamp. Tem pós-graduação em marketing digital. Fábio também tem outras especializações, inclusive fora do país. Além disso, ele também é membro do corpo diretivo da APP. Ao lado dele está o também Fábio Dias. Ele que também é formado em propaganda e marketing, atualmente é doutorando na Unicamp em artes visuais e está cursando aí a segunda graduação em marketing digital. Fábio é diretor de operações da 11 Propagandas e é professor universitário. Bom, para a gente começar aqui, né, o nosso bate-papo, estamos ao lado de dois professores universitários. Eu queria que a gente explicasse um pouquinho melhor qual é o papel do comitê, para quem está em casa entender um pouco aí das funções do comitê. Muito bem. A APP Campinas dividiu recentemente seu corpo diretivo entre diversos comitês diferentes, cada um deles para cuidar, ou pelo menos ajudar nessa gestão, a trazer um pouco mais de conteúdo relevante. Então temos o comitê de conteúdo, tem o comitê de diversidade, mais focado em inovação, em eventos e mais uma série de outras coisas. A ideia é que com isso a gente consiga, com grupos mais ativos, trazer mais propostas, mais conteúdos, mais coisas para que tanto os profissionais, quanto as agências, quanto o veículo de comunicação tenham uma interação maior com a APP Campinas. No caso do comitê de conteúdo, a gente cuida um pouco mais sobre o conteúdo propriamente dito, né? Então a gente tentar trazer algumas pautas de relevância que sejam interessantes para as empresas, que sejam indagações dos profissionais, dos estudantes também. Então a ideia é a gente trazer um pouco mais de conteúdo, muito mais do que simplesmente uma associação falando, mas sim trocando com quem são seus membros e seus parceiros. Acho que o importante é amplificar um pouco essa voz, né, da APP, fazer com que chegue também, né, em várias empresas aí, como o Fábio falou, e para que isso possa, né, unir mais o mercado, unir mais os profissionais da área, né, e que sejamos ouvidos aí também para boas ações, né. Na verdade, né, quando a gente olha hoje para o mercado publicitário, a gente vê muita gente achando que porque posta algo nas suas redes sociais, também faz publicidade, né? E quando a gente para pensar numa evolução, por exemplo, analisar, não precisa nem ir muito longe, as coisas mudaram muito rápido, né? Antes a gente tinha ali a rádio, a TV, né, que fazia muito desse papel. Hoje a gente vê que o digital, ele está praticamente em todos os lugares, né? Como é que é para vocês nesse momento? Porque, às vezes, quem não sabe muito das técnicas, imagina que, eu vou fazer uma propaganda só aqui, uma publicidade só ali. Como é que funciona isso? E até para ter a valorização, né? Porque, como a gente falou, todo mundo acha que pode hoje ser publicitário, né? Como é que está essa situação nesse momento? Bom, a própria etimologia da palavra, né, publicidade, é tornar algo público. Então, a partir do momento que você divulgar qualquer coisa na tua rede social, né, você está tornando isso público. Comercialmente falando, as coisas são diferentes, né? Você precisa ter estratégia, né? Você precisa ter inteligência focada naquilo que você está fazendo. O digital está aí, é uma realidade, né? Mas é importante deixar claro que o digital também não é tudo, né? Não é só porque eu coloquei alguma coisa ali que eu vou ter algum retorno, né? Eu preciso ter uma boa assessoria, estar bem assessorado, saber o que está sendo feito, né? Eu preciso estar falando com o público correto. Então são várias ações aí que dentro do digital precisam ser trabalhadas, né? E fora isso, as outras mídias estão aí, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito as mídias tradicionais porque elas são importantes, continuam com a mesma importância e o digital veio sendo uma mídia a mais, um adicional, né? Então, quando a gente monta uma campanha, estrutura uma campanha através dos meios, né, a gente procura aí incluir todas as mídias ou as que são interessantes realmente para que o resultado da campanha seja conforme esperado, né? E é legal isso, né? Porque quando a gente fala em complemento, né, do digital como complemento, a gente observa muito isso, principalmente aqui no nosso meio, né, na TV.
continua sendo ainda a mídia principal, né? As pessoas têm essa confiança. Eu vi na TV. Apesar de estarmos passando por momentos um pouco turbulentos aí, mas ainda assim as pessoas acreditam porque viram na TV. E é legal que realmente existe, né, essa função de complemento mesmo do digital. Muitas vezes, por exemplo, as próprias emissoras também têm a sua plataforma digital onde se complementam, né, para ter inclusive contato com o público mais próximo. Né? Exato. Perdão. A gente vê muito campanhas desenvolvidas para meios tradicionais ou meios mais modernos, né, como a gente diz, mas mesmo dentro de cada um desses meios, eles também têm particularidades que nos ajudam a entregar um conteúdo mais relevante para quem é o nosso público. Então, falar sobre um canal de televisão é muito diferente de falar de um programa dentro desse canal de televisão. Né? Além das audiências gerais que a gente também tem as audiências específicas de cada um dos programas. E isso vai para todos os outros meios também. Né? Então, muito mais do que a gente optar por um canal ou outro, ou fazer o cross, é a gente entender quem é o nosso público e onde eu sou relevante para esse público. Né? De que forma eu consigo entregar a mensagem que quem interessa para a marca, para o produto, para o serviço, esteja conectado. Né? E o conectado não quer dizer simplesmente digital. Né, aonde eu estou assistindo, né? E aí, se a gente pensar em televisão, em meios mais tradicionais, as pessoas se juntavam para assistir, né? Enfim, a gente vê histórias, meus avós, meus pais, tal, em que era um evento você sentar na frente da televisão e assistir um programa e, consequentemente, os comerciais que passavam ali. E hoje a gente tem o comercial em absolutamente qualquer lugar, né? Eu passei o meu telefone ali, 2 viradas para cima, já vem anúncio. Né, eu estou andando na rua, eu vejo um outdoor, também é um anúncio. Né, a gente ouve um spot de rádio, a gente para numa espera de um consultório e também tem uma TV passando anúncios. Né, a gente é bombardeado o tempo todo por isso. E até o que faz a gente, e outras pessoas que não são publicitários também, se sentirem publicitários. Né, porque a gente é tão impactado por campanhas, por mais uma série de coisas, que a gente se sente parte disso. E é gostoso, né, a gente debate a respeito, gostei da propaganda de tal, você viu o que tal marca fez. Né? E eu acho que isso vira uma conversa de bar, isso vira uma conversa de diversos lugares, porque a gente convive tanto com isso que todo mundo se sente um pouco publicitário, né? De médico louco publicitário, todo mundo tem um pouco. Né? Eu acho que é bem por isso, mas como o Fábio comentou, é muito mais do que pegar e fazer um post. Né? Por um lado, é muito legal, porque isso ficou acessível. Né? Eu consigo, através das redes sociais, fazer uma publicação, ter algum retorno a respeito disso, mas a estratégia por trás, o conceito, o pensamento, o planejamento da comunicação, ele é muito útil para potencializar as iniciativas de comunicação. E isso independente do meio que você estiver trabalhando, digital, offline, enfim. E é muito legal, né? Porque quando a gente para pensar num anúncio, uma propaganda que deu muito certo, ou até mesmo uma que deu muito errado, vira esse anúncio, né? E às vezes a gente até para pensar, será que foi de propósito essa propaganda tão ruim assim? Porque tem umas que se analisam e falam, não acredito. Não é possível que alguém pensou em fazer algo assim que não ficou legal. Mas, por estratégia, de repente, esse não ficou legal, vira conversa, por exemplo, em todas as rodinhas aí, né, principalmente nas universidades, e de repente o produto ganha uma visibilidade boa. Tem várias estratégias de marketing, né, que podem ser utilizadas, e isso é o que muitas vezes as pessoas que acham que são publicitárias não sabem, né? O grande problema nisso, eu acho, às vezes você tem uma bela propaganda, linda, comentada, mas você não lembra quem é o anunciante. Esse é o problema, né? Essa questão do é boa ou é ruim, né? A gente pode trazer vários exemplos aqui e discutir, né? Tem muitos exemplos aí na TV, na mídia, mas eu acho que a gente definir o que é bom, o que é ruim é aquela que cumpre o teu papel. Quantas vezes você fala assim, nossa, eu vi um comercial muito bom, você conta o comercial inteiro, mas você não lembra quem é o anunciante. Ou seja, o propósito dela não cumpriu. Não foi atingido, né? E até aquela história, essa propaganda é ruim, ela pode ser ruim para você. Mas será que você é o público dela? Né? Nem tudo é feito para todos os públicos, né? E o nome da marca fica ali. Exato. Né? Você lembra, ao contrário da propaganda linda, maravilhosa, né? Às vezes com cenas perfeitas, qualidade, o som, tudo muito lindo, que você se encanta tanto com outras questões que esquece do principal, né? De ficar a marca ali. E de repente essa que você fala, nossa, essa é muito ruim. Você fica com aquele nome ali na cabeça, como por exemplo as músicas, a tal música lá da Caneta Azul, ruim, né? Assim, pelo menos não é uma letra muito elaborada,
mas todo mundo sabe, Sim. né? Todo mundo lembra do objetivo ali, né? Exato. A gente faz um exercício muito interessante quando vai fazer uma campanha lá na agência, né? A gente senta e fala assim, bom, não necessariamente estou fazendo propaganda para mim. Né? Então, muitas vezes eu estou criando e eu não sou o público daquilo. E é normal. Né? E aí, o que a gente consegue fazer para tentar entender melhor é calçar o sapato do consumidor ali. Né? Então, o que é relevante para este consumidor? Onde ele frequenta? O que ele pensa? Né? E, obviamente, aqui a gente até entra numa história de que, muitas vezes, o meu consumidor não é o meu lugar de fala. Então, o que eu posso fazer é me informar, conversar com quem seja esse público, entender diretamente dele o que é relevante, né? O que essas pessoas fazem, qual é o tipo de comportamento, para minimamente trazer isso para a comunicação. Né? E, se possível, a gente conseguir envolver essas pessoas na comunicação, que eu acho que é o mais legal. Né? A gente fazer uma campanha, por exemplo, a gente fez já campanha de Dia das Mulheres lá na agência. Eventualmente, eu não tinha um criativo, uma criativa mulher fazendo essa campanha. Antes da gente apresentar para a cliente, a gente juntou todas as mulheres que estavam ali, envolvidas diretamente com a conta ou não, e falou, o que vocês acham? Faz sentido para vocês? Faz. Ah, não, isso aqui não. E derrubou uma das linhas. Porque a gente falou, beleza, a gente achou que ia para um caminho e não foi. Né? Então, também na hora que a gente vai falar, essa campanha é ótima, essa campanha é horrível, quem é o público? Né? O público tem que achar ela ótima. A partir daí, a gente consegue mais sucesso na comunicação. Até porque o público hoje, o que a gente observa, né, o público em geral, não só consumidores, né, de produtos em si, consumidores de conteúdo, as pessoas estão mais exigentes, né? Isso é bom, porque elas sabem o que elas querem, elas sabem principalmente como elas querem isso. Então você tem que se identificar de fato com o seu cliente, né, com aquela pessoa que vai consumir o seu produto, porque senão a campanha pode ser linda, maravilhosa, e você não vai conseguir atingir o seu objetivo, né? Agora, tem uma outra questão aí que a gente vem acompanhando, principalmente que vem mudando, inclusive outros setores, como a área da música, né? Muitos cantores aí hoje pensam em desenvolver músicas para uma certa rede social, né? Onde eles conseguem e atingem aí o ápice de uma forma muito rápida, que me fazem lembrar muito os velhos jingles. A gente inclusive já comentou isso aqui. A gente vai falar desse assunto daqui a pouquinho, aliás, é o nosso próximo tema. Além disso, nós também vamos falar aqui a respeito dos novos profissionais, porque a gente vê o mercado mudando todo o tempo. E os novos profissionais, como é que eles estão sendo formados, né? Eu lembro que na minha época de comunicação, a gente fazia muito rádio, muito TV. E hoje, o que será que acontece nas universidades? É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Por isso, não sai daí que a gente volta já.